Olá, eu acabei de ouvir agora na íntegra, ver e ouvir o primeiro discurso do presidente Donald Trump no Congresso. Foi realmente uma coisa surpreendente, principalmente para quem acompanha aí os acontecimentos políticos na América pela imprensa mainstream, pela mídia aí toda tomada pelo esquerdismo que faz torcida contra Trump, demonizando o 45º presidente americano em vez de fazer análise isenta. Para esses foi, sem dúvida nenhuma, um espanto. Para quem acompanha com fontes alternativas e mais independentes e, portanto, imparciais, não chega a ser uma grande surpresa. A gente sabe que o Trump não é o perfeito idiota, imbecil, racista, preconceituoso, praticamente um Hitler americano dos tempos modernos, conforme essa imprensa o pinta. Nós sabemos que isso é ridículo, que não é nada parecido com isso, que Trump é uma pessoa muito bem articulada, inteligente e que tem feito um discurso muito legítimo em relação a temas quentíssimos, como, por exemplo, a imigração descontrolada, a perda de espaço da indústria americana frente a competições um tanto desleais, como a China, se ele está certo ou não no diagnóstico e na receita proposta para atacar esse problema, isso é uma outra discussão. Vou falar já disso. Mas ele ataca os problemas certos e muitos de forma correta na visão de todos os conservadores e liberais clássicos. Mas isso não ficaria sendo conhecido se dependesse apenas dessa imprensa. Então, para essas pessoas daqui, do lado de cá, mais isentas e imparciais, ele ainda assim surpreendeu no sentido de que foi um discurso brilhante. Eu diria que Trump arrasou hoje no Congresso, isso tem que ser dito. Realmente, muitos democratas ficaram com cara de tacho, cara de paisagem, foram lá de coisinha branca de protesto, não sei se em homenagem ao axé brasileiro ou não, mas o fato é que muitos ficaram realmente com cara de paisagem, mas outros aplaudiram. E muitos aplaudiram de pé. Muitas vezes era visível metade do Congresso de pé aplaudindo e outra metade sentada. Principalmente quando Obama, por exemplo, foi atacado com o seu grande legado do Obamacare. Mas em vários outros pontos, houve sim muitos do lado democrata também aplaudindo e levantando, inclusive. Por quê? Porque o discurso foi muito bom, repito, arrasou. Trump arrasou. E porque ele adotou um tom muito mais conciliador. Ele realmente teve uma postura muito agregadora. Isso precisa ser dito. Em vários momentos, ele falou do destino comum da América, da população americana, frisando o óbvio, mas que muitos democratas esquecem, que ele não é representante do mundo, que ele não foi eleito pelo mundo, que ele é o representante dos interesses dos americanos, do povo americano. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, e que ele está lá para atender da melhor forma possível esses interesses. E aí ele começou a trazer vários temas específicos, atacou o Obamacare, como eu disse, com uma mensagem ultraliberal de que precisamos tirar do Estado o poder de escolha e devolvê-lo ao cidadão, ao consumidor. Atacou a máfia corporativista dos seguros de saúde que encarecem sobremaneira o preço dos remédios, foi aplaudido de pé nesse momento por muitos democratas, inclusive. Quem vive nos Estados Unidos sabe como custa caro remédio se você não tiver seguro de saúde. Isso é uma máfia, isso é um protecionismo estadual, e muitas vezes, e Trump falou de romper essa barreira, esse obstáculo, e realmente liberar o mercado para favorecer os consumidores. Falou da questão de educação, que o Estado, uma vez mais, não deve decidir, não deve impor seu viés, sua visão de mundo religiosa ou educacional, ideológica, que defendeu o homeschooling, defendeu os charter schools, que são administradas pela iniciativa privada, pelos próprios pais e professores, muitas vezes com recursos públicos, e os vouchers, que também devolvem ao cidadão o poder de escolha, como foi defendido pelo liberal Milton Friedman. Enfim,
enalteceu o policial e, acima de tudo, os militares, os homens fardados que há décadas defendem os interesses e a liberdade do povo americano. Foi ovacionado nesse momento e fez uma viúva de um militar recentemente morto chorar durante vários segundos, né, e ser aplaudida de pé por todos, né. Enfim, como eu disse, Trump realmente arrasou. Falou das minorias, levou para dentro do Congresso representantes dessas pessoas, desses grupos, sem o mimimi típico da esquerda, sem o coletivismo e a vitimização, mas ao contrário, enaltecendo, por exemplo, uma menina negra que pela primeira vez conseguiu chegar a um college e obter o seu diploma e com isso romper o ciclo de miséria histórico da sua família, e não graças a estatismo ou a paternalismo, mas graças à liberdade de escolha dela, né, e o incentivo ao mérito. Falou muito de meritocracia. Na questão da imigração, por exemplo, ele falou o óbvio. Ele falou que todo país, como citando como exemplo Canadá e Austrália, fazem um filtro de quem pode vir morar no país. E esse filtro tem base na meritocracia. Ou seja, o mínimo que você deve pressupor como premissa, adotar como premissa, é de que não vai vir viver no seu país alguém que vai depender do Estado e dos taxpayers, ou seja, dos contribuintes, dos pagadores de impostos do seu próprio país. É o mínimo que se espera, né? E que sejam cidadãos obedientes às leis. Né? Falou muito também da obediência às leis do país, o resgate dessa mensagem conservadora, né? Mas por bom senso, para quem não teve ainda seu cérebro vítima de uma lobotomia de esquerda. Né? Quem pode ser contra a lei e a ordem e a liberdade individual? Ou seja, foi uma mensagem para conservador de boa estipe algum botar defeito, para liberal clássico algum botar defeito. Né? Foi realmente um discurso exemplar de estadista que só um típico esquerdista, progressista, socialista, que vitimiza bandidos, que quer abrir as fronteiras, escancarar as fronteiras sem ligar para as consequências disso, no crime, no emprego. O único ponto que eu diria ali que talvez haja uma discordância maior com liberais clássicos é a questão do Buy American e Hire American. Comprar produtos americanos e contratar americanos. Né? Realmente aí a gente vai esbarrar numa visão um pouco mercantilista, protecionista, comercial, que não agrada os liberais, com razão, mas a gente tem que entender que ele falou: não sou contra o free trade, eu quero um fair trade, ou seja, não sou contra a globalização e o livre comércio mundial, mas eu quero que parem de manipular, né, com sobretaxas e subsídios do lado de lá, apesar do que quem leu Bastiat e mesmo Adam Smith saberá que a reação a esse problema muitas vezes prejudica mais do que ajuda os próprios americanos. Mas isso é um bom debate, a gente entende o que ele está querendo dizer e quem ele está querendo atacar com isso, que é a China, que de repente passou a ser bastião do livre comércio no mundo, sério, para os liberais defenderem a China, esquecendo que tem o PCC, um partido comunista, no comando, manipulando taxa de câmbio, subsídios e tudo mais. Não é bem assim, né? Mas ele citou o exemplo da Harley Davidson, que teve há pouco tempo conversando com ele lá na Casa Branca, uma empresa centenária, né, americana, e a própria empresa disse que tem alguns países que sobretaxam em 100% os seus produtos quando eles vão vender para fora dos Estados Unidos. Né? Trump e a Harley Davidson descobriram o Brasil. Né? Ele não mencionou diretamente o Brasil, mas a gente sabe que é o caso brasileiro, que a gente coloca lá a taxa de 100% nos produtos, e é engraçadíssimo ver a nossa esquerda nacionalista atacando o Trump pelo seu protecionismo comercial da América. Né? Mas enfim, isso são detalhes legítimos de discordância, mas o que eu queria chamar a atenção é que, mesmo com essas discordâncias pontuais, o que cai por água abaixo é realmente a ideia de que se trata de um idiota, preconceituoso, racista, imbecil, xenófobo, essas baboseiras todas, esses rótulos ridículos que a esquerda e a imprensa cúmplice da esquerda ficam colocando nele.
em vez de ouvir o que ele está dizendo, ler as suas propostas e escutar o discurso dele, né, o que ele está falando. E ele está falando coisas muito sensatas. Ele está falando coisas muito evidentes, muito óbvias até, né, e de forma curada, de forma correta, na linha que ele está tratando, lidando com esses problemas e essas questões. Então foi um baita de um discurso que realmente deixou aí a esquerda de queixo caído, né, porque não estão acostumados a ver o Trump realmente falando de forma séria sobre os problemas. Claro, ele tem uma parcela de culpa nisso, porque durante a campanha ele foi um tanto bufão, repetidor de slogans, frases prontas e tudo mais. Isso faz parte da política, né? O Obama é o rei da retórica sensacionalista. É ridículo quem defende Obama falar que o Trump não tinha substância e não fazia propostas racionais, né? Logo, quem, né, vai condenar e criticar isso? Defensor de um sujeito que é o ícone da conversinha fiada, né? Um cara que ganhou o prêmio Nobel antes de começar a governar, né? Uma palhaçada. Enfim, muito bom o discurso, muito bom. Trump tem tudo para ser um bom presidente. Enquanto a turma de lá que não sabe perder fica falando em impeachment, a verdade é que ele está tomando decisões importantes para resgatar valores e a soberania nacional dos Estados Unidos e a prosperidade e o progresso da nação. E, por fim, ele fez um discurso totalmente agregador em que disse que todos nós, americanos no caso, óbvio, ele não foi eleito por brasileiros, vamos lembrar disso, todos nós americanos, ele dizendo, para os americanos, compartilhamos o mesmo destino, amamos a mesma bandeira, sangramos o mesmo sangue e fomos criados pelo mesmo Deus. Agora me digam como que um sujeito que fecha sua excelente fala agregadora com esses remarks pode ser considerado um xenófobo, racista, preconceituoso, praticamente um filhote do nazismo e de Hitler na América moderna. É ridículo, é patético, é aquilo que se tornou a mídia mainstream, que o Trump, de forma muito sarcástica e correta, chama de fake news. Pior para vocês, melhor para os americanos que estão interessados em ver e fazer a América grande novamente.